Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, sábado 20 de junho de 2020, agora com a lousa melhorada, vamos falar de história, quer dizer, de química. Na verdade, um dos pontos em que as duas ciências se encontram. Neste caso, a história do átomo, ou teoria atômica. Pode não parecer, mas a ideia de átomo é bem antiga. Do que se tem registro, começou mais ou menos no século V a.C., na Grécia Antiga, com um filósofo chamado Demócrito. Naquela época, Demócrito imaginou que, se pegássemos qualquer matéria, por exemplo aqui o meu pincel, fôssemos quebrando, chegaria num ponto de uma partícula minúscula e indivisível. Mais ou menos isso. Aqui está o meu átomo, ampliado para que possamos enxergá-lo, mas a ideia dele era essa. Uma bolinha que não poderia ser dividida e sem nenhum tipo de carga. Inclusive, a palavra átomo significa indivisível. Porém, naquela época, ele não tinha como comprovar a sua teoria. Eu costumo dizer, então, que a teoria entrou em coma. Por que em coma? Porque ela não chegou realmente a morrer. Muitos anos depois, no início do século XIX, o Sr. John Dalton, aquele mesmo que dá o nome para a doença dos olhos em que as pessoas não enxergam determinadas cores ou enxergam de uma forma diferente. Ele era portador da doença, estudou a doença, por isso ela leva o seu nome. Mas voltando para cá. Em 1803, o Sr. John Dalton retomou a ideia de átomo. Conseguiu fazer alguns experimentos e chegou então à conclusão que realmente o átomo existia. Mas ainda no mesmo modelo de Demócrito. Uma bolinha minúscula, indivisível e sem cargas. Só que essa bolinha não explicava algumas coisas. Por exemplo, imagino que muitos conheçam esse experimento. Eu passo a minha caneta nesse pedaço de tecido e ao aproximar de pedacinhos de papel, ela atrai o papel. E para explicar naquela época como isso acontecia? Hoje nós sabemos, chamamos de eletricidade estática. Naquela época eles não sabiam. Mais ou menos, então, um século depois, o Sr. William Thomson, no início do século XX, em 1904, melhorou essa teoria de John Dalton. Conseguiu fazer mais alguns experimentos também e chegou à conclusão que o átomo possuía, sim, cargas. Ele imaginou, então, ainda de certa forma, uma bolinha, só que essa bolinha seria uma massa com carga positiva e as cargas negativas incrustadas nessa massa. Sendo assim, toda a matéria que nós conhecemos seriam bolinhas grudadas umas nas outras. Até que, alguns anos depois, em 1911, o Sr. Ernest Rutherford fez um experimento com um metal chamado polônio, que é radioativo. Em outro vídeo nós vamos falar sobre isso, mas a radioatividade são partículas que o átomo emite, ou seja, é sólido. Isso quer dizer que precisa, então, ter espaço para que a radioatividade passe. Qual foi o experimento de Rutherford? Uma caixa de chumbo, ele colocou um pedaço de polônio e só havia, então, um orifício por onde a radiação poderia passar. A radiação saía do polônio, passava por uma placa que podemos dizer que servia como uma mira e chegava até uma lâmina fina de ouro. O que ele percebeu com isso? Em volta da lâmina de ouro havia um filme fotográfico. Ele percebeu que havia algumas marcas de radiação bem na direção em que a radiação saiu. Mas também havia outras marcas desviadas e mesmo umas para trás. Daí ele tirou duas conclusões. Primeiro, que a matéria não é essas bolinhas grudadas umas às outras. Senão, não seria possível que a radiação passasse direto. E além disso, que há alguma coisa ali naqueles átomos que repelem a radiação. O átomo de polônio emite partículas positivas, ou seja,
Aqui nas lâminas de ouro havia então também partículas positivas capazes de repelir a radiação. Como assim? Todos já devem ter ouvido isso. Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Então, a partir do momento em que a radiação bateu e voltou ou foi desviada, quer dizer que teve então essa repulsão. Ele chegou então naquele modelo que mais vemos hoje em dia. Um núcleo com carga positiva, rodeado pelos elétrons negativos. E que essas bolinhas, no caso, os átomos, não estão grudados, como haviam dito anteriormente. Tendo, por exemplo, aqui dois lados um ao lado do outro, podemos dizer que há um espaço, já que os elétrons não estão grudados, eles estão ali rodando. Quer dizer que há espaços aqui que hoje nós chamamos, inclusive, de interstícios. Esse modelo, inclusive, serve para explicar uma outra coisa. Por exemplo, quando colocamos aquelas estrelinhas no teto do quarto dos nossos filhos, que à noite, após apagar a luz, ficam brilhando por um tempo. Da onde vem esse brilho? Quando determinados átomos recebem energia, os elétrons de uma camada de energia menor pulam para uma camada de energia maior. E enquanto eles estão recebendo energia, eles ficam nessa camada maior. Quando apagamos a luz, eles deixam de receber energia. Com isso, voltam então para o nível de menor energia. E aquela energia que haviam absorvido, eles devolvem justamente na forma de luz. É o que nós vemos no brilho das estrelinhas, que depois de um tempo, quando acaba toda essa energia que havia se acumulado, a estrelinha não brilha mais, até que você a deixe, digamos, carregar novamente. Só que esse modelo ainda tinha uma falha. Como já dito, cargas iguais se repelem. Sendo assim, como seria possível o núcleo ter apenas cargas positivas? Ou seja, não seria. Deveria ter mais algo ali. Essa resposta foi dada por um cientista chamado Chadwick em 1932. Ele concluiu que no núcleo do átomo tem as cargas positivas, mas entre elas tem partículas sem nenhuma carga, aquelas que nós chamamos de nêutrons. Assim, elas isolam as cargas positivas umas das outras e impedem que uma repila a outra. Nesse vídeo vou ficar por aqui. No próximo, falar mais especificamente sobre os átomos, inclusive aqueles conceitos que utilizamos bastante, inclusive para resolver exercícios, por exemplo, para quem vai fazer alguma prova, enfim. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado.